Segunda-feira nós fizemos uma live sobre falsos profetas, ou melhor, sobre confiar em todos os profetas, confiar sem confirmação. Tem muito profeta que é assim, né? Ele gosta que você confia nele, não é em Deus, não, é nele. Se você duvidar dele, então ele acha que você já tem que ir para uma cama, tem que morrer. Não é bem assim que a palavra de Deus ensina. A Bíblia manda provar os espíritos para saber se os espíritos são de Deus. Porque existe muita gente presunçosa que pensa que está com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está com alguém, está com o Espírito Santo. E para quem o Espírito Santo conceder a palavra, não é? Então nós temos que ter a mente aberta para isso. E hoje nós queremos falar sobre o testemunho. Eu tenho prometido que eu vou trazer para os irmãos um testemunho do que aconteceu comigo em 2006. E Deus tem um plano, irmão. Deus sempre tem um plano. Ele tem alguma coisa para fazer e nada pode impedir o agir de Deus. Nós não entendemos todas as coisas que acontecem porque Deus permite que aconteça alguma coisa, mas eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi que é sempre melhor confiar no Senhor. Em meio às dores, ao sofrimento, à angústia e o desespero, nós aprendemos a confiar no Senhor. Tem coisas que nos acontecem que, se você parar para refletir, você fala: meu Deus, mas eu não mereço passar por isso. Mas Deus sabe por que você está passando por isso. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, dizendo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Porque uma coisa, irmão, é você ser chamado pelo Evangelho. O Evangelho é pregado para todo mundo e o mundo inteiro é chamado por Deus. Mas alguns são chamados pelo decreto de Deus. E a prova é que muitos não atendem ao chamado de Deus. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, anuncia-se o arrependimento, anuncia-se o perdão dos pecados, anuncia-se o arrebatamento da igreja, mas muitas pessoas nem dão crédito, nem dão ouvido a essa palavra. Mas quando Deus chama alguém por seu decreto, esse é meu, esse eu quero, ai dele se dificultar as coisas para Deus. É como eu sempre falo para minha filha Diana, porque ela foi chamada, foi anunciado para mim que ela seria chamada por Deus, que era escolhida, quando ela tinha 4 anos de idade. E se ela dificulta as coisas para Deus, ela vai sofrer. É como você tentar parar uma locomotiva. Entre na frente, tenta parar para ver o que acontece. Ela vai te arrebentar. Não se brinque com Deus, não se desafie a Deus. Irmão, Deus tem uma obra para fazer. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Não tenta ficar na frente, não tenta impedir, porque toda pessoa que tentou impedir se arrebentou. Cuidado com isso. Mas se são chamados pelo decreto de Deus, atenda, entenda e atenda, que você evita sofrimento na sua vida. Assim aconteceu quando, no auge da minha vida, eu perdi meu irmão. Não foi só o fato dele ter deixado esse mundo, porque o inimigo tentava tirar a vida dele há muito tempo, mas não conseguia. Deus tinha um plano e ninguém atrapalha o plano de Deus. E aí aconteceu de uma forma tão violenta que eu fiquei perdido, eu perdi o rumo, não sabia o que fazer. O que aconteceu exatamente? Dorival foi um menino diferente de todos os demais. Desde pequeno, um menino arteiro, um menino agitado, fazia muita coisa, sabe? Ele andava a cavalo, ele pegava uma bicicleta e saía andando. Muito agitado, muito arteiro, apanhava muito do meu pai, mas ele não parava de fazer as travessuras dele. Alguma coisa impulsionava ele. Eu admirava ele, porque eu era o contrário, eu era pacato, eu era sossegado, eu era tranquilo, eu sempre ficava no meu cantinho. Eu ficava sempre lá no meu cantinho, vendo meus irmãos mais velhos aprontar, porque o Joaquim também não era coisa leve não, sabe? O Joaquim era o mais velho. Dorival era o segundo.
E eu via eles aprontar, eu via eles apanhando do meu pai e eu ficava na minha. Eu que não vou nessa de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Eu ficava no meu cantinho lá. E assim eu cresci e aprendi a sempre ficar no meu canto. Eu já até falei aqui, eu vou repetir, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive uma professora que me dava um tapa na cara todo dia de manhã, porque eu tinha letra feia. Mas eu já tinha entendido que a gente tem que se calar, que a gente tem que ficar quietinho, que a gente não pode reagir, porque reagir é pior, né? Então, eu fiquei no meu cantinho sempre quietinho, cresci assim, e Deus me ensinou a ser desse jeito. Eu tento ser assim até hoje. Faço de tudo para não entrar numa briga. E depois que eu entrar também eu faço de tudo para não sair, né? Mas Deus sabe de tudo. Ele me conhece, Ele me ama assim do jeito que eu sou, e eu sou grato a Ele por esse amor que eu nunca vou saber definir. Mas o Dorival cresceu dessa forma, e quando nós mudamos para a cidade, eu tinha 8 anos de idade, portanto ele já tinha 11. Foi ele e o Joaquim vender sorvete na rua com uma caixa de isopor. Naquele tempo só pegava carrinho de sorvete menino que já estava traquejado. Os novatos pegavam a caixa. Então pendurava no pescoço um menino de 11 anos na rua vendendo sorvete para ajudar a família. Sempre foi muito família. Passava em casa, às vezes dava sorvete pra gente, os mais novos, que depois ia descontado o dinheiro que eles ganhavam. E o dinheiro que eles ganhavam também não ficava com eles, ia pro meu pai, porque o meu pai se apossava de tudo. Era o sistema, nós não podemos nem reclamar, era o sistema. Nós fomos criados nesse sistema, depois que as coisas foram mudando, né? E ainda bem que as pessoas entenderam que assim não funcionava. Mas era assim, o filho trabalhava e dava o dinheiro pro pai. Até depois de casado, o filho não ficava com dinheiro. Mas o tempo passou, nós fomos para São Carlos. Em São Carlos ele foi trabalhar numa fábrica, acho que era uma fábrica de calçado, não sei, ele, o Joaquim, e os mais novos só iam para a escola. Aí nós voltamos de São Carlos no ano de 69, e ele foi com o Joaquim, mais o meu pai e a minha mãe para a roça apanhar laranja. Saí 5 horas da manhã, um frio que só Deus sabe como fazia frio naquela época. Chovendo, chovia muito no tempo do frio, e eles iam sem agasalho nenhum, só enrolado num plástico para a roça, apanhar laranja, o dia inteirinho apanhando laranja. Era apenas uma criança, um pré-adolescente. Trabalhou muito, sofreu muito, coitado do meu irmão. Mas foi amadurecendo, porque o trabalho amadurece as pessoas. Ele foi amadurecendo. E quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, eu me lembro que ele apareceu em casa com um violão e começou a cantar um louvor que tocava muito na igreja católica, e que era um hino evangélico, né? Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E foi ali que eu conheci esse louvor, mas eu escutava tocar isso lá no alto-falante da Igreja Batista. Naquele tempo todas as igrejas, quase todas as igrejas tinham alto-falante. E aí o que aconteceu ali, cada um seguiu um rumo diferente. O Joaquim tomou um rumo, o Dorival tomou outro rumo, minha irmã casou logo, e eu, depois dos 15 anos, não vi mais a vida passar. E um dia me casei também, quando tinha 21 anos de idade. E depois o meu irmão mais novo, o Armezinho, ele foi embora com uma turma aí, porque era difícil conviver com meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar. E a única pessoa que rodeava muito ele era o Joaquim e o Dorival. Mas é assim, e nós não tínhamos amizade, porque a nossa família não ensinou a gente a ser uma família unida. Pelo contrário, meu pai vivia falando mal de um filho para outro, jogando um contra o outro, e assim a gente não tinha união nenhuma. Um ficava sempre de olho no outro, pensando, nossa, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo? Tudo para conseguir a atenção do meu pai. Só o Senhor pode mudar isso. Então nós crescemos assim, sem ter essa união, esse amor familiar que a gente deveria ter, porque o meu pai sempre foi muito dengoso, né? Sempre queria muita atenção para ele, não se importava de jogar um filho contra o outro. Eu acho que ele nem tinha noção do mal que ele fazia quando fazia isso. E nós crescemos assim, cada um por si, cada um na sua.
Logo depois que casou, Dorival tirou carta de motorista, saiu da roça, foi dirigir caminhão. Primeiro sofreu bastante, muito. Foi para Campinas, trabalhar numa fábrica de freio, e depois que voltou, então ele conseguiu ser caminhoneiro. Joaquim quis ser pedreiro. O Armezindo, mais novo, ele foi trabalhar na construção da MB, aprendeu o ofício de carpinteiro e seguiu pelo mundo. E eu fiquei na roça, eu não tinha para onde ir. Eu tirei carta de motorista, ninguém quis me dar caminhão. Acho que o povo pensava que eu era doido, talvez fosse mesmo, eu não sei. Mas não quiseram confiar, então eu continuei na roça. Depois que eu tirei carta, fiquei mais 7 anos na roça. Eu fui o único dos meus irmãos que quis estudar, mas mesmo assim chegou num ponto que não deu. O próprio professor de matemática me desanimou, falou, não adianta você vir mais, você vai reprovar, você já perdeu tempo. Olha cada tipo de professor. Olha cada tipo de professor, que fracasso de professor é esse, que ao invés de incentivar, desanima o aluno. Então desanimei da escola, depois eu quis fazer um curso por correspondência, não deu certo, era muito difícil, tentei outra coisa, não deu certo. Um amigo meu que trabalhava com concerto de televisão, com eletrônica, me convidou para trabalhar com ele, mas não deu certo, eu tive que voltar para a roça, enfim, eu era um fracassado. O tempo passou, no ano de 83 aceitei Jesus, minha família todinha se revoltou comigo. Meu pai, eu morava no fundo da casa dele, porque eu trabalhava na usina e ganhava pouco mais de um salário mínimo, não tinha condições de pagar aluguel. Meu pai disse para mim, não quero protestante no fundo da minha casa, pode caçar um, pode sumir, cata o que é teu e some. E meus irmãos tudo brigou comigo, por causa da minha fé, menos o Dorival, que sempre ficou na dele. E aí aconteceu, como eu contei segunda-feira a respeito da evangelização dele, né? Eu tinha medo de falar com ele, escandalizar, então pedi para o Senhor mandar alguém. Eu orava e falava, Senhor, manda alguém evangelizar o meu irmão Dorival. E eu fui sair da Barra do Agudo no ano de 85, fui trabalhar na roça. Em 86 entrei na Carvalho, que construía a estrada vicinal Terra Roxa Viradouro. E depois saí dali, trabalhei mais 3 meses na roça. E aí arrumei emprego na Frutesp, uma firma muito boa, emprego muito bom. E foi aí que eu reencontrei o meu irmão Dorival. Mas ele já estava evangelizado. Naqueles dias aconteceu uma coisa sinistra. Ele se afogou ali na cachoeira de São Bartolomeu, no Rio Pardo. E só escapou das águas porque o anjo do Senhor foi buscar ele lá no fundo da água. Senão ele teria morrido ali, morrido sem salvação. Mas o Senhor foi misericordioso e não permitiu que acontecesse isso. E salvou ele porque tinha um propósito na vida dele também. Quando eu consegui convidar meu irmão Dorival para ir na igreja, ele já estava evangelizado. Foi uma benção. Foi para a igreja, deixou o cigarro, deixou a bebida, deixou tudo que não presta e se tornou meu amigo. E a gente fazia visita juntos, ia evangelizar juntos, aquela parceria, aquela amizade, aquela cumplicidade maravilhosa. E depois eu fiquei sabendo que a minha mãe falava do meu pai, né? Meu pai via a gente passando na rua e falava, olha aqueles dois juntos ali, como é que surgiu essa amizade aí? Eles nunca foram tão próximos, nunca foram amigos assim, o que está acontecendo nessa igreja? E meu pai não aceitava, porque ele me expulsou de casa por eu ter me convertido. E quando meu irmão Dorival falou que ia se batizar, meu pai falou, perdi mais um filho. Eu já tinha perdido um, agora eu perdi 2. Só que quanto mais o meu pai desprezava o Dorival, mais ele se aproximava do velho. Eu não era assim, eu sou um tipo de pessoa ofendida. Me magoou, eu estou de longe. Mas o Dorival não, é ganhador de alma. Começou a ir mais vezes na casa do meu pai, começou a falar para ele que queria fazer um culto lá e tal, e o tempo foi passando. E eu continuei orando pela minha família, fiz um voto ao Senhor para ver meu pai e minha mãe ser batizados, e eu vi. Porque a fidelidade de Deus nunca se acaba, irmão. Se você confia que Deus tem uma obra para fazer, você ora confiando, o Senhor vai fazer essa obra na tua vida. Ele vai trazer quem você pedir de volta, se a pessoa se afastou. Senão ele pode trazer também, é o decreto de Deus. Um é chamado pelo evangelismo, outro é chamado pelo decreto de Deus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, na última parte. Aqueles que são chamados por seu decreto. Deus decreta, eu quero esse aí, acabou. Quem pode resistir à sua vontade? Mas depende de você, irmão.
depende da sua oração, depende da sua fidelidade com Deus. E aí, trabalhávamos juntos na evangelização. No ano de 89, eu, meu irmão e mais uma turminha que nós selecionamos na igreja, não tinha pastor, nós fomos evangelizar. Toda quarta e toda sexta a gente fazia culto na praça. Na quarta era na pracinha em frente à casa do meu irmão Dorival, e na sexta lá do outro lado da cidade. Varremos a cidade com o evangelho, cruzamos a cidade com o fogo de Deus, e muitas almas vieram para Jesus naquele ano. Quando chegou o próximo pastor na igreja, não vou nem mencionar o nome dele, a igreja tinha já uns 200 membros. E foi dessa forma que a gente foi se aproximando cada vez mais. Aí aconteceu muita coisa, sempre fui muito perseguido pelo ministério. Deus sabe de tudo, Deus tem um propósito para tudo, se Ele permitiu, porque com certeza isso é o melhor que poderia acontecer. Eu não vou questionar o método que o meu Senhor usa para fazer a obra dele. Mas aí, depois de tantas desavenças, tanta dificuldade, Dorival tinha comprado um caminhão, não deu certo, e ele arranjou um trabalho em Cajuru, onde mora minha cunhada até hoje, o Denilson. E ele disse para mim: eu vou para lá, eu vou abrir um trabalho lá, Deus vai abençoar. E eu fui com ele no dia da mudança. Eu fiquei vendo aquilo, e que vontade de ir junto com ele. Puxa, eu sabia lá no íntimo que eu estava perdendo um companheiro, um parceiro que eu possivelmente não encontraria mais. Eu não pude ir, eu não fui, eu não tinha como, eu estava desempregado, ele também, e a gente não tinha como manter as famílias da gente. Eu estava procurando alguma coisa para fazer. Deus estava amadurecendo a obra que Ele ia fazer na minha vida, e eu estava aguardando. E lá em Cajuru, Dorival, ele assumiu esse trabalho. Ele ia fazer culto na cadeia, ele ia para as praças, entregar folheto, convidar as pessoas para ir no culto de noite. Fez um trabalho de evangelismo pioneiro, maravilhoso, lá em Cajuru. Mas, infelizmente, todos os homens de Deus são perseguidos. Eu não tenho certeza se é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que Paulo diz assim: todo aquele que quiser seguir piamente a Cristo Jesus padecerá perseguições. Então, quando não deu certo, quando ele ficou desamparado no ministério onde ele estava, ele foi para outra igreja. O pastor prometeu muito apoio para ele, conhecia o trabalho dele, sabia que ele era um grande evangelista. Inclusive, ele chegou a receber o título de cidadão cajuruense por causa do trabalho que ele fazia no presídio e o trabalho de assistência social. E os vereadores resolveram dar a ele o título de cidadão cajuruense. Olha que glória, né? Quando muitas vezes a igreja não reconhece, quando pastores te perseguem, não reconhecem, te desamparam, Deus levanta pessoas no mundo para honrar o servo de Deus. Ele foi honrado. No livro tem uma foto, o livro que eu escrevi tem uma foto com ele recebendo o certificado de cidadão cajuruense, que é cidadão honorário, né? Então, e ele fez esse trabalho todo, mas infelizmente sempre tinham aquelas pessoas que gostam de falar mal, que gostam de perseguir, que quer ser melhor que os outros, muito perseguidos. Mas é isso que acontece, irmão. Não espera você ser honrado num mundo que crucificou o teu Senhor, não espera. E muitas vezes a perseguição vem de dentro da igreja, o lugar onde não poderia ter, onde nós esperamos amor, onde nós queremos apoio, onde nós queremos amparo. É onde nós mais somos perseguidos e caluniados. E ele foi muito caluniado o tempo todo, porque ele sempre foi um verdadeiro cavalheiro, gentil, educado. É um lado do meu irmão que eu sempre admirei. Era muito polido, era muito educado, muito gentil. E algumas pessoas estão tão acostumadas a ser maltratada que quando é bem tratada já desconfia dos outros. Fala: nossa, esse cara está com segundas intenções. E tem mulher que merece ser maltratada, porque se você tratar ela bem, ela acha que você está com segundas intenções. É desse jeitinho aí, não é machismo não, é a verdade. Tem que tratar mal, porque se tratar com gentileza, já acha que você tem segundas intenções. E começaram a falar mal dele, porque ele era muito gentil com todo mundo e tal.
Quer dizer, você não tem como agradar, né? Se você é grosso, sem educação, onde você viu um obreiro desse jeito? Se você é gentil, se você é educado, se você é amável com as pessoas, é porque você tem segundas intenções, é porque você é malicioso. Mas eu costumo dizer que as pessoas maliciam dos outros por causa da malícia que tem nelas. É a maldade delas que leva elas a pensar mal dos outros. E eu não sei nome, não quero saber, está no passado, Deus vai cobrar. Pessoas que falaram mal dele, e talvez até tenha abalado a confiança do pastor da igreja onde ele estava, porque começou a tratar ele diferente. E quando ele viu que não tinha jeito ali, não tinha amparo, não tinha apoio nenhum de ninguém, as pessoas prometem tudo e não fazem nada. Então ele foi trabalhar como motorista de ônibus. O tempo que sobrava, ele ia para a igreja, ele ia servir a Deus, mas ele tinha que cuidar da família dele. E foi. E eu apoiei. Lógico, tem que trabalhar mesmo. Mas aí o que aconteceu? Nesse trajeto que ele fazia, tinha um itinerário que ele fazia e tinha uma professora. E o meu irmão Dorival, ele viu que eu fui estudar, fui fazer supletivo, Deus abençoou, eu prosperei, eu fiz o ensino médio, eu fiz faculdade, eu aprendi informática, eu aprendi tanta coisa, eu melhorei muito nesse campo. E ele foi estudar, foi fazer supletivo também. Aí ele encontrou uma professora e, nossa, quando eu soube que era professora, eu quis fazer amizade com ela, né? Ai, a senhora é professora e tal, estou fazendo um curso supletivo assim, assim, assim. Maravilha. Desenvolveu-se uma boa amizade entre os dois. E eu não vejo maldade nisso também. Eu dei aula em Hortolândia, no supletivo, e tem tantas pessoas de Hortolândia que ainda têm amizade comigo até hoje, lá do supletivo. E temos do ensino regular também. Inclusive a Josi, que está aí, como nossa assistente, foi minha aluna. Sempre foi uma moça muito delicada também, muito educada, muito gentil. Tenho muita lembrança boa dela. E a Ariane Albuquerque, que entrou em contato comigo em janeiro dizendo que ela quer vir me ver, ela está com saudade. Dei aula para ela no 7º ano, aula de leitura, 2 aulas por semana, mas marcou a vida dela, queria vir me ver. Então eu disse para ela que viesse quando eu fosse fazer o lançamento do meu próximo livro, que deve ser em agosto ou talvez em setembro, e ela concordou, né? Não sei se ela está online agora, se está vendo essa live. Se estiver vendo, Ariane, um abraço. Muito obrigado pelas lembranças, tá bom? E tem esse relacionamento que a gente tem com aluno, com professor. Também tenho muito bom relacionamento com meus professores do supletivo. Tenho um carinho enorme por eles. Vão ser convidados para ir para o lançamento do livro também. Inclusive a Fátima Munhoz, não sei se ela está online, está no meu Facebook, se estiver. Um abraço aí também, Fátima. Devo muito a você, abaixo de Deus, que tudo nós devemos a Ele. Abaixo dele, que usou você também para me ajudar a chegar até onde eu cheguei. Mas é assim, e essa amizade que brotou entre eles trouxe mais intriga, pessoas que viviam, olha lá, você viu? Olha ali, você viu? Você pode ver muito isso nas igrejas hoje, pessoas que não têm o que fazer, pessoas que não se ocupam na obra de Deus, que ficam, olha lá o fulano, olha lá a fulana, olha os dois juntos, olha lá, estão conversando. O sangue de Jesus tem poder para secar essas línguas malditas, que só sabe trazer destruição e maldade, mais nada. E aí, eu fui um dia para Campinas. Eu tinha lançado o meu primeiro livro, eu ia lançar o segundo, estava em busca da editora que fez o meu primeiro livro, era de Campinas. Eu não conhecia Campinas, mas sempre fui muito aventureiro, sempre fui meio louco. Deus que me guardou a vida toda, né? Que saía assim, sem rumo, vou para tal lugar, pegava o ônibus e ia, foi para Campinas. Só que eu ia de manhã e não deu certo, né? Eu trabalhava com informática aqui. Os computadores aqui onde eu trabalhava estavam com problema e o meu parceiro pediu ajuda, fiquei ajudando ele para formatar os computadores. Então eu acabei saindo mais tarde e pensei, já que já está tarde, eu vou passar em Cajuru para ver meu irmão Dorival e de lá eu vou para Campinas. Parece que foi por Deus, porque eu não sabia que seria a última vez que eu ia ver ele, foi a última vez. E eu liguei para ele, devia ser umas 2h30, 3 horas da tarde, liguei do ônibus e disse, olha, tô indo para tua casa, você tá em casa? Ele me atendeu, falou, olha, tô em casa sim, pode vir. E eu cheguei, ele já estava me esperando no portão, meu pai tinha ido para lá, estava passando um tempo com ele, e eu cheguei lá e ele estava na calçada me esperando, me deu
aquele abraço fraterno. Foi o último abraço. Era tão bom chegar na casa dele, ver a família dele reunida, família linda, abençoada, e aquele abraço que ele me dava assim de irmão, de amigo, de companheiro. E nós conversamos muito, contamos as nossas dificuldades um para o outro ali. E ele ia levar a turma para Ribeirão, estudantes, para Ribeirão à noite com um ônibus, e ele disse para mim: olha, eu tenho que sair às 5, mas você me espera, que depois nós vamos conversar bastante amanhã. Eu disse: não, eu tenho que ir para Campinas, eu vou atrás de uma editora. Ele falou: vai outro dia, fica aqui esse fim de semana. E eu falei: não, eu vou hoje, eu tenho que ir hoje, eu vou amanhã cedo, vou sair de madrugada para ir para Campinas. Eu devia ter ficado. A gente sempre pensa que vai ter mais uma chance. A gente pensa: não, eu vou ter outra oportunidade de ver ele, de conversar com ele, de abraçar ele. Irmão, às vezes aquele abraço foi o último abraço que você deu em alguém. Às vezes é o último abraço que você deu na pessoa. Irmão, não sai de casa brigado não, irmão. Não sai de casa brigado não. Dá um abraço no teu pai, na tua mãe, nos seus irmãos, naquele amigo. Você não sabe quando vai ser a última vez que você vai ver ele. Já perdi tanta gente assim. Tanta gente. Um dia eu passo ali na casa da mãe do Tiago, meu amigo, o Tiago estava ali, e eu parei lá e ficamos conversando das 10 até meia-noite no portão. Tinha tanto assunto para falar, e combinamos que um dia nós ia na igreja junto lá em Jabuticaba, onde ele morava. Mas quando eu voltei a ver o Tiago, eu vi numa foto no Facebook, porque ele tinha morrido. Menino de 34 anos. Ninguém tem garantia de vida. Não sai de casa brigado, você não sabe se vai voltar, você não sabe se a pessoa vai estar em casa quando você voltar. E eu podia ter ficado com meu irmão naquele fim de semana, mas eu segui, saí 2h30 da manhã da casa dele, ninguém viu levantar, peguei o ônibus e fui embora. E quando ele acordou 5 horas da manhã, eu já estava longe. Oh céus, acabei não achando a editora aberta, porque sábado eles não abrem, e eu não sabia disso, acostumado com cidade pequena. E acabei voltando depois sem resolver o problema. E aí eu estava aqui na minha casa um dia, toda semana, quando eu ia para Morragudo com meu filho Ivan, eu ligava para ele, ou ele me ligava. Às vezes a gente estava na estrada, o celular tocava, era o Dorival. E aí, meu irmão, como é que você tá? A gente conversava bastante até chegar em Morragudo, onde a gente ia cultuar. O Ivan tinha uma namorada lá em Morragudo, não sei se o Ivan estava vendo a live agora, né? Mas ele deve lembrar dessas viagens que nós fazíamos, eu e ele. Naquela época ele foi meu parceiro. O Jorge tinha me abandonado, né, Jorge? Estava vivendo a vida dele, tendo as experiências dele. Mas o importante é que ele voltou, que hoje está com a gente, né? Dando esse carinho, esse amor tão grande aí que é indispensável. Mas então, tocava o celular, eu ligava para ele, ligava para mim. Eu lembro que naquela sexta-feira, eu estava em casa. Eu fiquei o sábado o dia todinho em casa, o dia todinho. Sábado não, sexta-feira. Não, quer dizer, todinho. Eu trabalhei até 5 horas da tarde. Aí eu vim pra casa e fiquei aqui, não tinha o que fazer. Pus um filme na TV, fiquei assistindo um filme ali que gostava muito de filme. Todo mundo saiu. Não sei onde foi parar todo mundo. Minha filha mais nova, minha esposa, eu não sei. Acho que foram em algum jantar por aí. Eu fiquei sozinho em casa. E quando foi às 10h30 da noite, eu lembrei de ligar para ele, porque era sempre na sexta-feira que a gente ligava um para o outro. Mas eu pensei: eu não vou ligar para ele não, porque ele pode estar dirigindo o ônibus e vai atender o celular e pode acontecer alguma coisa com ele. Amanhã cedo eu ligo para ele. No outro dia seria sábado, eu acabei não ligando para ele no sábado. Se ele faz uma coisa, faz outra, se ocupa de tanta coisa. Acabei não ligando para ele. E o dia passou, e às 4h30 da tarde eu estava sentado lá na sala outra vez quando o celular tocou. E era o Denilson, para me informar que o pai dele não tinha voltado para casa na noite anterior e que a polícia já havia encontrado o corpo e ele tinha sido assassinado. No momento não foi assim tão... Eu não me assustei tanto, parecia natural.
Me preocupei mais com a família. Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Fica bem, confia em Deus. Aí fui levar a notícia para o meu pai. Meu pai ficou desesperado. E meu pai quis trazer o corpo para enterrar aqui em Viradouro. Então a funerária trouxe o caixão, buscou lá em Ribeirão. E ele veio. O que mais chocou todo mundo é que começaram a dizer: olha, o Dorival foi encontrado morto no canavial, junto com uma moça. E você começa a associar. A mente humana, ela é muito maliciosa. Ele foi encontrado com uma mulher no canavial. Que estranho, né? Será que o meu irmão caiu em pecado? Será que ele caiu numa tentação? Ele tinha sido muito mulherengo no passado, antes de se converter. Mas não é possível que ele ia cair numa dessas, meu Deus, não é possível. E se ele caiu, por que o Senhor não deu uma chance para ele se arrepender, mudar de vida? Por que levou ele assim em pecado para ele se perder e ir para o inferno? Mas trouxeram ele, chegou, já era quase meia-noite, e eu fui ver ele, parecia que estava dormindo, não parecia morto. Cortaram o pescoço dele assim com um facão, e a moça que estava com ele, grávida de 6 meses, cortaram quase todo o pescoço dela fora. A criança morreu sufocada no ventre da mãe. Depois eu fui saber que a moça era uma aluna que ele tinha levado para Ribeirão. Ele estava levando, era dia 15 de dezembro, então não ia muito aluno, só aqueles que tinham ficado para fazer exame. Foram 3. Ele deixou um casal numa escola, deixou a moça em outra. Quando ele buscou a moça, o casal ligou para ele: olha, nós já estamos prontos aqui também. Ele falou: tá, eu já estou indo buscar vocês. Mas ele nunca chegou na outra escola, porque no meio do caminho os bandidos pegaram ele. Eu assisti a entrevista dos 2 marginais. Eles trabalhavam na Vila Virgínia, numa fábrica de plástico. Eles saíram às 5 horas da tarde, foram no mercado municipal, compraram um facão cada um e ficaram no semáforo perto da prefeitura, esperando a presa que ia passar ali mais cedo ou mais tarde no semáforo. A hora que o sinal fecha, o motorista é obrigado a parar e os bandidos estão ali. Se você não para, a polícia te multa. Se você para, a polícia não te protege, você está por tua conta. E quando ele passou ali às 10h30 da noite, eles bateram o facão no para-brisa, quebrou o para-brisa, pôs o facão no pescoço dele e falou para ele: olha, abre a porta. E aí eles entraram no carro e fizeram ele tocar para a saída de Altinópolis. Eu não sei o que deu na cabeça do meu irmão, porque se fosse eu, embalaria o carro, enfiaria o carro num poste, que eles não teriam mais o que fazer, mas é que tinha chegado a hora dele. E a morte sempre tem uma desculpa, não é? Sempre tem uma desculpa. Quando chegar aquela hora, parece que tudo conspira para acontecer isso. Aí o que aconteceu? Eles foram pro canavial e um rapaz tinha 18 anos, o outro tinha 21. Eles estavam acostumados a fazer isso. Já estavam acostumados, porque foi muito prático para eles, foi muito fácil. E como diz o pessoal aí, não dá nada, né? A lei é uma porcaria, a nossa justiça é uma, perdão da expressão, uma merda que só pune pessoas honradas e apoia, passa a mão na cabeça do vagabundo. Mas aí, lá no meio do canavial, ninguém sabe o que aconteceu. Os bandidos é que não vão contar, né? Eu imagino, cá entre nós aqui, eu imagino que os caras estavam drogados, tentou abusar da moça e ele não permitiria, ó, com certeza. Então eles mataram ele, deram um golpe de facão no pescoço dele assim, cortaram aqui a artéria e ele morreu esgotado. Aí cortaram o pescoço da moça, claro, não ia deixar ela viva para ser testemunha. Porque olha, sinceramente, estavam no meio de um canavial. Se aqueles 2 bandidos deixassem ele ali com 50 anos de idade e aquela moça grávida de 6 meses, para eles ir a pé para a cidade para denunciar na polícia, até chegar na cidade já teria amanhecido o dia. Eles mataram porque sabiam que não ia dar nada. Não dá nada. A justiça, ela passa a mão na cabeça de vagabundo, ela apoia esse tipo de coisa. Um dia Deus vai trazer a verdadeira justiça. Deus vai trazer a verdadeira justiça. Deus vai fazer justiça. Ele vai cobrar dos injustos, dos ímpios, dos maldosos. Ele vai cobrar, tenho certeza que vai. Mas aí ele ficou ali. Foram achados no outro dia às 3 da tarde, quando
Quando o meu irmão não chegou no ponto, o casal ligou para a empresa, o dono da empresa foi lá buscar eles de carro, né? Perdão, esqueci de falar uma coisa. Quando saía de Cajuru, ele ligou pro patrão dele e falou: olha, só tem 3 pessoas. O patrão dele falou: então faz o seguinte, volta aqui, deixa o ônibus e vai com o carro da empresa. Era um golzinho quadrado. Imagina, se fosse com o ônibus, ele não teria sido pego. Mas é porque tinha que acontecer. Aí o patrão pegou outro carro, foi buscar o casal e não se importou com mais ninguém. Ainda falaram para ele: o senhor não vai procurar um motorista, ele tinha diabetes, pode estar passando mal. Não, tá nada, ele deve estar na gandaia. Foi o que ele falou. E foi lá na casa do meu irmão, chamou minha cunhada, minha cunhada saiu e falou: ó, o Dorival não chegou ainda. O que aconteceu? Ah, não, eu já fui na polícia da parte, né, pra se acontecer alguma coisa, mas ele não tinha ido coisíssima nenhuma, ele só estava se descartando das responsabilidades. Meu irmão não voltou para casa. No outro dia de manhã, minha cunhada chamou o Juninho, chamou o Denilson e disse para eles: olha, o seu pai não voltou ontem à noite. Então o Denilson tinha que trabalhar no mercado, mas o Juninho estava de folga, falou: olha, eu vou pegar o carro e vou para Ribeirão procurar o pai. E foi justamente na rodoviária, foi na Vila Virgínia, e quando chegou lá na Vila Virgínia, ele foi na delegacia da parte. O policial falou: olha, espera um pouquinho, tem alguém ligando aqui. Aí alguém estava ligando a Vila Virgínia, porque lá tinha uma fábrica de plástico, e alguém ligou e falou: olha, tem um carro aqui com o vidro quebrado, sujo de barro, vocês não querem investigar para ver se o carro não é roubado? E tinha a placa do carro, a placa que o meu sobrinho, o Juninho, tinha entregado, tinha falado para a polícia. O Juninho ficou ali esperando. Eles foram lá e pegaram os caras lá na Vila Virgínia, trouxeram. Os caras falaram: não, o carro não é da gente não, o carro foi emprestado, né? Sempre assim, eles não assumem, são covardes. São covardes para cometer a violência, são covardes para assumir, a justiça é covarde para fazer o que precisa ser feito. E aí o que aconteceu? Depois de uma conversa um pouco mais séria, então eles confessaram. Foi lá no canavial onde estava o corpo do meu irmão e da moça, e recolheram eles, e assim foi. E lá em Cajuru, os demônios se agitavam para denegrir a imagem do meu irmão. Pessoas foram lá, foram falar para o pastor falou assim: Deus fez justiça. Olha como que as pessoas são levadas em roda de conversa por qualquer conversinha, né? Em vez de procurar saber o fundamento, nossa, Deus está fazendo justiça. Deus vai fazer justiça sim, pastor. Deus vai fazer justiça. O senhor pode esperar que Deus vai fazer justiça, porque Deus é justo. Nada escapa dele. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê na escuridão, que vê no escondido, que vê tudo. Nada escapa dele. Aí vieram para cá para o velório. Veio bastante gente. E eu conversava com a minha cunhada, com os meus sobrinhos. Eu encorajava eles, eu dizia para eles: olha, vocês podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que seu pai não fez nada de errado, porque se tivesse fazendo ele contaria para mim. Ele não estava fazendo. Mas lá no íntimo do coração foi nascendo aquela raiz de dúvida: será que o meu irmão fez uma besteira na hora da morte e Jesus deixou ele morrer em pecado? E aquilo foi tomando conta da minha alma aos poucos e devagar, como sempre acontece. Eu sou muito controlado e você vai controlando, mas chega um momento em que a coisa explode, a coisa entorna, chega no topo e extravasa. Enterramos ele ao meio-dia e cada um seguiu o rumo da sua casa. E depois eu dormi um pouco, que eu passei a noite no velório. Até ali tudo bem. Quando eu acordei, caiu a ficha. Foi ali que a ficha caiu. Porque ali eu pude perceber justamente o que tinha acontecido. Eu fui lavar o rosto na frente do espelho, minhas mãos estavam vermelhas. Eu lembrava das mãos brancas do meu irmão morto naquele caixão, aquele rosto pálido. E eu pensando: Senhor, como eu posso ter tanto sangue na minha veia se o meu irmão morreu esgotado? E comecei a pensar o que aconteceria se eu estivesse lá com ele. Nós estivemos juntos em tantas batalhas, trabalhamos juntos em tantas coisas, tivemos um emprego juntos uma vez, íamos aos cultos juntos, não perdíamos um ar livre, sempre estávamos juntos. Mas naquela hora que ele mais precisava de alguém,
eu não estava lá. Eu queria ter estado lá, eu queria. Mesmo que não pudesse fazer nada para ajudar ele, mas a gente morreria juntos, abraçaria ele e diria: olha, confia no Senhor, nós vamos ver o Senhor daqui a pouco. Mas não foi assim, ele estava sozinho. E começou a me dar aquele desespero, aquela sensação de angústia, de agonia, eu não sabia o que fazer. E eu peguei o carro e fui lá para o cemitério para conferir se realmente ele estava lá. Estava. Aí caiu um desespero tão grande, uma angústia, uma dor tão forte na alma, porque eu não sabia se o meu irmão não tinha morrido em pecado e não estava perdido. E foi assim que nós fomos para Morro Agudo à noite no culto, na igreja do pastor Lorival. E eu nem prestei muita atenção em tudo, porque eu estava muito angustiado. E o pastor Lorival me deu uma cartelinha de tranquilizante, falou: olha, toma isso, senão você não vai conseguir dormir. E eu tomei, e eu dormi aquela noite. Acordei 4h30 da manhã e não consegui dormir mais, caiu a ficha de novo, meu Deus, passei aquele dia angustiado. Eu fui para a escola, trabalhava aqui na Sebastião Balieiro, dava aula de informática, de manhã e à tarde para as crianças. E graças a Deus, aquela semana não apareceu nenhuma criança, nenhuma. Não apareceu ninguém, mesmo que era já fim de ano. E eu lembro que eu cheguei lá e aquele monte de gente lá no corredor, os professores estavam sem alunos também. Eu fiquei esperando todo mundo entrar para a sala dos professores. Eu passei num passo rápido e eu fui lá para minha sala, ficar sozinho com a minha dor, com a minha angústia. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria olhar no rosto de ninguém. Eu lembro que naquela manhã a Juliana subiu lá. Juliana Falcone trabalhava na secretaria, minha amiga. Subiu lá, não falou nada. Ela entrou na minha sala de mansinho, sentou perto de mim, deitou a cabeça no meu ombro, ficou um minutinho, levantou e foi embora sem falar nada. Mas aquele gesto foi tão importante para mim, para aquela angústia, aquela amargura que eu estava sentindo naquele momento. Eu passei o dia assim, e eu vim para casa de tarde, 5 horas da tarde, tomei banho, fiquei aqui com a família, não queria ver ninguém, não queria sair na rua, não queria ver ninguém. Naquela noite de segunda-feira eu tomei um tranquilizante e fui dormir. E eu orando, dizendo: por que, Senhor? Por que tinha que acontecer com ele? Por que ele? Por que não eu? Eu queria ir embora há tanto tempo, estou pedindo para o Senhor me levar, o Senhor não me leva, deixa acontecer isso com o meu irmão. E aí, eu lembro que na terça-feira eu acordei, era 4 horas da manhã. E a hora que eu abri o olho, que caiu a realidade de volta, um pensamento atravessou a minha mente como se fosse uma lança. Um versículo da Bíblia Sagrada. Uma promessa do Senhor Jesus que diz assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. E aquilo acendeu na minha alma uma faísca de esperança. Disse: puxa, eu posso pedir qualquer coisa para Deus, porque apesar da angústia, da amargura, da revolta, eu não perdi a fé na palavra de Deus. E eu levantei depressa, fui pegar a Bíblia, mas a Bíblia no papel é tão difícil de achar, e eu não tinha internet em casa. E eu fui mais cedo para a escola, porque lá tinha internet. E eu cheguei lá e eu abri a Bíblia na internet e fiz aquelas buscas. Tinha tanto versículo que confirmava e dizia: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Nossa, que esperança que brotou na minha alma. Meu Deus, eu posso pedir qualquer coisa, porque tudo é tudo, né? E é isso que ele diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Então, às 10 horas da manhã, eu tranquei a porta da minha sala para não ser incomodado, não tinha ninguém comigo mesmo. Dobrei o meu joelho no chão e fiz uma oração até mesmo num tom bastante atrevido, dizendo: Senhor, a tua palavra me dá esperança, dizendo que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. E eu não sei se o Senhor vai me ouvir, mas eu preciso pedir uma coisa para o Senhor.
Eu quero pedir uma coisa para o Senhor agora, quero que o Senhor me atenda, porque a honra da tua palavra tem que ficar intacta. O Senhor tem que fazer o que eu vou pedir, porque é a honra da tua palavra que está em jogo. Eu quero saber aonde está o meu irmão. Eu não sei se o Senhor vai falar comigo em sonho, revelação, profecia, se o Senhor vai falar pessoalmente, eu não sei. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me revele aonde está o meu irmão. Porque se o Senhor disser que o meu irmão está com o Senhor, eu vou ficar tranquilo, eu vou ter paz. Mas se o Senhor falar para mim que o meu irmão morreu em pecado, que ele se perdeu, que ele não está com o Senhor, pela honra da tua palavra eu peço agora, troca ele de lugar comigo agora, eu quero ir para o inferno no lugar dele agora. Eu disse para ele, eu quero ir agora. E por incrível que pareça, quando eu disse isso, caiu uma neblina de paz tão grande sobre mim, eu me senti tão bem. Passei o dia mais tranquilo, mas não acabou, a tristeza não foi embora, claro que não. Mas assim, nasceu uma esperança em mim. E eu lá no íntimo sabia que o Senhor ia falar comigo. E à tarde eu fui para casa, tomei um banho, fui na casa do meu pai, ver se ele estava bem, voltei logo. Quando eu cheguei aqui na minha casa, minha filha mais velha, Diana, estava chegando aqui. Ela estava frequentando a igreja batista, ela falou, pai, vai ter um culto na casa do Bravo e ele pediu para você ir lá. E eu disse, claro que eu vou. Eu estou precisando muito, eu preciso mesmo. Aí eu falei, pode ir que depois eu vou. Ela saiu e foi. Eu me calcei e eu fui. Quando eu cheguei lá, eles estavam todos na varanda. O pastor Marquinhos estava lá dirigindo o culto, estava o Vardão, estava todo mundo lá. E eu cheguei, eles estavam orando. Eu cheguei, empurrei a gradinha do portão, encostei o portão assim. Eu fiquei de cabeça baixa. Eu não estava conseguindo olhar no rosto de ninguém. Não consegui olhar para ninguém, eu tinha tanto ódio me consumindo, eu só pensava em vingança, queria ir para Ribeirão, fazer amizade com aqueles caras e embebedar eles um dia, levar eles para um lugar isolado e picando pedacinho por pedacinho, falando, sabe por que você vai morrer? Porque você matou meu irmão. O ódio estava me consumindo, o ódio estava me destruindo. E aí, eu baixei a cabeça enquanto eles oravam. Quando acabou a oração, eu levantei a cabeça. A Neia fez assim para mim, vem para cá, fez um sinal para mim. Eu estava vendo ela pelo canto do olho, ela estava perto da minha filha. Eu fui lá e fiquei em pé perto da minha filha, de cabeça baixa, sem olhar para ninguém. Aí eles acabaram a oração e começaram a cantar aquele louvor que meu irmão cantava quando eu tinha 15 anos. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E eu comecei a ver aquilo, falei, gente, comecei a lembrar do meu irmão, falei, nossa, meu Deus, que saudade. Acabaram de cantar, falei, nossa, que alívio, né? Pararam de cantar. Aí começaram a cantar outro, que meu irmão cantava muito também, né? Firme nas promessas do meu Salvador. Eu falei, gente, não é possível, não é possível. Meu irmão cantava tanto assim, eu conseguia ver o rosto dele, a gravata, conseguia ouvir a voz dele cantando. Eu falei, nossa, aí eu desabei, não dei conta, eu desabei. E nesse momento, quando eu comecei a chorar, eu percebi que a Luana saiu lá de trás do canto da garagem, ela passou num passo acelerado perto de mim, denotava desespero. Passou por trás de mim, pegou minha filha pelo braço, entrou na casa. Eu conhecia a Luana desde pequenininha, mas nunca tinha conversado com ela, era muito tímida, eu também não era muito de conversar, e agora que eu sou um conversador nato, né? Aí minha filha saiu lá e falou, pai, a Luana mandou você entrar que ela quer orar por você. E aí criou uma revolta tão grande dentro de mim. Eu falei, a Luana quer orar, ela quer profetizar, ela quer me consolar. Eu não quero ser consolado. Nessas horas você não quer ser consolado, você quer que o ódio te consuma, você quer ser consumido pelo ódio para usar esse ódio para consumir as pessoas que te fizeram passar por isso também. Mas em todo caso, não posso rejeitar uma oração. Então eu entrei com ela, submisso. E quando eu entrei na sala, estava só eu, ela e minha filha. E ela disse assim para mim, foi a primeira vez que me dirigiu a palavra. Miguel, Deus me deu um dom, mas eu sempre tive medo de usar esse dom, achando que era coisa da minha imaginação. Mas o Senhor usou alguém para falar para mim que quando Ele quisesse me usar, eu ia começar a tremer e chorar.
E desde que você passou daquele portão para dentro, que eu estou tremendo e chorando sem parar. Eu vou fazer uma oração e eu sei que o Senhor vai usar a minha boca para falar com você. E eu ali de coração duro, fechado, pensando que ia profetizar para mim, eu não quero receber profecia. Aí ela pôs a mão na minha cabeça assim e ela tremia. E eu, né, até com raiva daquilo, né, pensando, nossa, será que tá fingindo? E ela falou meia dúzia de palavras e o Senhor tomou a boca dela. E na hora que o Senhor começou a falar, eu conheci que era ele, é o Senhor que está falando. Aí eu desmontei todinho na presença do Senhor. E aí ele começou a falar comigo assim: por que, meu servo, que você tranca a porta da sua sala, ou você fecha o vidro do seu carro e você chora e você fala, por quê? Porque o Senhor levou ele e não levou eu? Eu quero que você saiba que ele é meu escolhido para estar comigo. Minha obra na vida dele estava completa e eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. Você diz assim que ele estava sozinho naquela hora, mas ele não estava sozinho, porque eu estava lá. Fui eu que disse para eles, façam, porque eu quero recolher ele para mim. Não posso nem dizer como eu estava me sentindo nessa hora. E ele continuou falando. Você quer saber onde está seu irmão? Ele não está perto de mim, ele está do meu lado, segurando a minha mão e pedindo para confortar o coração da família. E as más línguas que falaram contra o seu irmão, eu vou cobrar delas pessoalmente. E não me esqueça, porque você já me esqueceu. Não adianta correr, porque eu vou te ultrapassar. E assim encerrou a palavra. Irmão, aquele ambiente mudou radicalmente de um momento para outro. Parece que eu não respirava oxigênio, respirava amor. Eu nunca me senti tão amparado, tão amado como naquela noite, naquele lugar. E eu conseguia sentir na voz do Senhor um desespero para me consolar, para me confortar, para me dar alívio. Meu Deus! Eu estava tão transtornado, eu não podia imaginar. Eu tinha conversado na quarta-feira, na segunda-feira, tinha conversado com a Adriana Mantelli sobre a possibilidade de arranjar um advogado do Estado para processar os caras. Ela disse que não tinha, mas ela me viu. E na quarta-feira de manhã, quando cheguei na escola, eu fui correndo contar para ela. Ela falou, ai, graças a Deus, Miguel, você não ia morrer essa semana, você não ia aguentar uma semana com todo aquele ódio no coração, você ia morrer. E olha como que o Senhor fez, né? Ele fez isso, ele veio ao meu encontro e me deu essa força para continuar vivendo. Quando nós saímos na rua, eu já conseguia olhar no rosto das pessoas, já conseguia cumprimentar as pessoas, eu conseguia sorrir para as pessoas. A tristeza foi embora? Não, mas ficou fácil de suportar, fácil de carregar, porque o Senhor não desampara, o Senhor não falha. Todo mundo pode falhar, todo mundo pode te deixar na mão, as pessoas podem não te compreender, mas o Senhor te compreende. E Ele nunca vai te deixar, principalmente nessas horas difíceis. O Senhor estará com você, como esteve comigo. Foi maravilhoso. O livro chama-se Sem Medo de Viver. É publicado no site Clube de Autores. Se alguém tiver interesse, ali tem toda a trajetória da vida dos baianos que vieram como retirantes da Bahia. Mas assim, o Senhor alcançou a nossa família, mudou as nossas vidas. E eu ganhei um novo alento, eu ganhei força para viver, irmão. Sabe por quê? A partir dali eu segui minha vida, né? Fui dando testemunho onde eu passava. Até hoje eu estou dando testemunho como esse que estou apresentando aqui. E aí eu fui, depois em 2008 fui para Hortolândia, fui dar aula em Hortolândia, conheci essa gente maravilhosa que tinha lá, que eu só vim embora mesmo porque minha família não quis mudar para lá, senão eu não teria voltado jamais. Eu gostava demais de lá, daquele pessoal, povo amigo, povo bom, e eu tenho muita saudade, eu tenho vontade de ver vocês ainda antes que o Senhor me leve. Eu tenho essa esperança de um dia ainda pegar o carro, ir para Hortolândia, ficar lá, passar um dia, ver as pessoas. Meus alunos, adolescentes, hoje são pais, são mães, são casados. Gostaria de vê-los de novo, mais uma vez pelo menos, antes do Senhor me levar. Mas estou aqui fazendo a obra de Deus, testificando aquilo que o Senhor fez na minha vida, que fez na minha vida e que pode fazer na tua também.